é maior que a vida, a tua graça é maior que a vida. A graça de Deus é maior que a própria vida, meus irmãos. Nós não podemos perder a graça de Deus, que nos foram manifestado em Cristo Jesus. Então olha para esse abençoado que está do seu lado e fala para ele assim: você não merece. Você não merece. Não, nem eu nem você, nós não merecemos. Não somos merecedores dessa graça, mas imbuídos pelo amor com que Deus nos amou em Cristo Jesus. Esta passagem vem ao nosso encontro. Com efeito, realizando a salvação, com efeito, esse Deus amou tanto você que deu o Filho único que Ele tinha para morrer na cruz. Não brincou com a nossa salvação. Não foi uma brincadeira, não foi uma taxinha, não foi um ketchup que jogaram lá. Não, Ele foi pregado, foi moído. Isaías vai dizer: moído pelos nossos crimes, homem de dores, experimentado no sofrimento. Diante do povo, diante de Jesus, Ele é aquele diante do qual nós cobrimos o nosso próprio rosto, para não ver a miséria dele na cruz. Ele assumiu a nossa miséria na cruz. Lá no Getsemane, quando Ele diz aos discípulos: vocês não puderam ficar 1 hora em vigília comigo. Os discípulos dormiram e Ele suou sangue. O que estava acontecendo ali, meus irmãos? Ele diz ao Pai em oração, suando sangue, no momento de maior angústia, e até as ciências hoje explicam, no momento de maior angústia, é possível que os poros deixem, que o sangue, ele começa a sair pelos poros, de tanta angústia, começou a estourar tudo por dentro, e Jesus naquele momento mais difícil, ele diz: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, ele estava dizendo que a tua vontade seja a minha, e que a minha vontade seja a tua. Eu não quero fazer aquilo que eu estou sentindo vontade de fazer. Como homem, ele é 100% Deus, mas é 100% homem. Como homem, desculpa a expressão, Jesus queria chutar o pau da barraca e dizer assim: desculpa a expressão, é eu aqui na tua glória, Pai, e eles lá. Ele suou de angústia, mas ao mesmo tempo ele diz: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava tomando o cálice da ira de Deus, essa ira que seria derramada sobre todos os descrentes, que seria derramada sobre todo mundo. Jesus então toma o cálice da ira de Deus, o meu, o seu, o nosso lugar. É por isso que hoje nós temos esperança, nós temos a salvação, porque Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Olha bem para esse abençoado e fala assim: foi por você. Foi por você. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, foi por você. Aí a Bíblia continua dizendo: Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Olha que obra maravilhosa, vida eterna. Eu acredito. O apóstolo Paulo diz: coisas que os olhos humanos jamais viram, o coração humano jamais sentiu, imaginou, tais são os bens que Deus reserva aos santos. Quem são os santos, meus irmãos? Aqueles que não pecam? Não, aqueles que creem em Jesus Cristo. E vou repetir: os santos não são aqueles que não pecam, porque com exceção de Maria e Jesus, todos pecaram. Inclusive Isaías 58 vai dizer, 59 vai dizer para nós, presta atenção, que por causa dos nossos pecados a mão de Deus se torna incapaz de nos alcançar. Vai dizer assim: não é a mão de Deus curta, incapaz de vos alcançar, mas são os vossos pecados que colocam uma barreira entre vós e o vosso Deus. Romanos vai dizer que por causa de um homem só nós fomos privados da glória de Deus, porque o pecado entrou no mundo. Que homem é esse? Adão. Adão significa pai de multidão. Eva significa geradora de vida, mas Adão e Eva, ao invés de ser pais de multidão e gerar vida, geraram a morte por causa da desobediência. Entretanto, o Adão da nova aliança, quem é o Adão da nova aliança? Jesus Cristo. Quem que é a Eva da nova aliança? Nossa Senhora. Se a primeira Eva e o primeiro Adão foram desobedientes, foram orgulhosos,
a segunda Eva e o segundo Adão, Jesus e Maria, foram obedientes, submissos e humildes a ponto de fazer a vontade de Deus. Maria tinha que dizer: todavia, se cumpra a vossa palavra em mim. Seja feita a tua palavra em mim. Semelhante a Jesus. Se Jesus diz: todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade, Maria diz também lá em Lucas no capítulo 1: todavia, seja feita a tua vontade. Então, a segunda Eva e o segundo Adão se submeteram inteiramente a Deus. Se Jesus nos salvou, meus irmãos, nós só temos um caminho: a dar um sim como o sim de Maria, a nos submeter também a Deus e permitir que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pergunta para o irmão se ele está entendendo. Porque Jesus se entregou por nós, meus irmãos? Se entregou por nós porque nós estávamos privados da glória de Deus. No Antigo Testamento, ele se ofereciam bois, cabritos, pombos como sacrifício, mas não era suficiente. O homem continuava no seu pecado, continuava escravo do pecado. Então Deus, em sua infinita bondade, envia Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele ia passando, João Batista estava pregando, preparando o caminho do Senhor, percebe Jesus passando e diz: eis o Cordeiro, olha a vítima perfeita, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Então quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. E ele, como vítima perfeita, se ofereceu por nós. Então diga comigo: eu sou resgatado, salvo, perdoado, redimido, purificado por Cristo Jesus. É por isso que a gente diz: o sangue de Jesus tem poder. Não é para estar usando o sangue de Jesus para qualquer bobagem, não. Eles falam uma besteira, alguém fala: o sangue. Não. O sangue de Jesus é precioso, foi derramado para salvar a humanidade. Às vezes, por nada, a gente diz assim: em nome de Jesus. Não brinca com o nome de Jesus. Não tomarás o nome de Deus em vão. Eu aprendi uma coisa com o grande homem de Deus: se você vê um crucifixo, se você vê o nome de Jesus no papel escrito no chão, uma cruz desenhada no papel, não deixe no chão, tenha respeito, porque ali Deus, Ele mesmo, Ele próprio morreu por você. É símbolo de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Por isso que a Igreja Católica tem imagens. Nós não adoramos imagens, como diz Padre Zezinho: tem imagens lá em casa, não cometa idolatria. Eu vejo a luz, uma coisa é uma imagem, outra coisa é a pessoa de Maria ou de Jesus. Não é Jesus, mas quando eu olho, eu lembro do santo sacrifício de Jesus. É como alguém que vê a foto de uma mãe, de um pai, de alguém que ama muito e sente amor, sente saudade, sente carinho e afeto quando olha para aquela foto. Quando nós olhamos para a imagem dos grandes homens e mulheres de Deus, quando nós olhamos para o crucifixo, nós lembramos do que Cristo fez por nós. É por isso que a Igreja Católica tem imagens, para que a gente não esqueça jamais daqueles que morreram por nós. Eu posso dizer, quem nos salvou na cruz foi Cristo, mas muitos morreram para que o Evangelho de Cristo chegasse até nós. E se hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, foi porque Pedro, Paulo, Tiago, João, André, Bartolomeu, esses grandes homens e tantos outros pagaram com o próprio sangue para que o Evangelho chegasse até aqui em Dourados, onde a gente mora. Que você não morresse inocente, que você também tivesse a oportunidade de conhecer o Evangelho da salvação, a boa notícia que salva. A boa notícia é que éramos condenados, mas Cristo Jesus nos resgatou através do santo sacrifício. Não tem notícia maior, mais importante nesse mundo do que Jesus ter morrido por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu era criança, não pequeno, porque eu sou pequeno, morávamos em Nápoles, aquela cidadezinha ali, de uma placa só. Seja bem-vindo, atrás antes de boa viagem.
Eu nem sabia o que era quebra-mola. Quando fala quebra-mola a primeira vez, primeiro falaram tartaruga. Meu Deus, tartaruga no meio da rua, né? E aí, nasci naquela cidadezinha, em Dápolis. Nós viemos para Dourados. Meu pai falou, vamos para Dourados, ele que já era maior, mas há muitos anos atrás. Teve um comício. E o comício antigamente enchia de gente, porque tinha um monte de cantor, né? E eu pequenininho. Vai daqui, vai dali, Sérgio Reis cantando, Amado Batista, não sei o quê, Perla. E o Alcemir escorregou da mão da mãe e saiu no meio da multidão. Aquilo ali no centro de Dourados não tinha lugar para ir tanta gente. E eu me perdi. Nunca tinha vindo para Dourados, nunca tinha visto tanta gente. Me senti completamente abandonado, perdido, no desespero. Eu só sabia chorar. E todo mundo passava por mim, mas ninguém fazia nada. Eu no meio daquela multidão, chorando. E na minha mente, nunca mais vou ver minha mãe, nunca mais vou ver meu pai. O que vai acontecer comigo? O que será de mim? Até que alguém me pegou da mão e falou assim, vamos lá, que eu vou te levar lá no palco. Vamos falar lá no palco, vamos descobrir onde está o seu pai e sua mãe. Aí eu fui chorando. Chegou lá em cima, o Sérgio Reis, enorme, né? E eu vi no colo do Sérgio Reis, que catou no colo, o baita daquele homem. E é claro, né? Eu não tinha muito entendimento, mas eu estava no colo de um cara que é artista, conhecido no Brasil inteiro. Ele lá, comigo no colo, de repente ele diz assim, tem uma criança perdida aqui, cadê o pai, a mãe dessa criança? Fala o nome do meu pai e da minha mãe. Gente, eu não lembro de ter sentido alegria maior na minha infância do que ser devolvido nos braços do meu pai. Quando alguém diz assim, olha o pai dele lá, meu pai estendeu aquela mão dele no braço dele e o Sérgio Reis me colocou no colo do meu pai. Eu fui reencontrado. Que alegria para mim que estava perdido e fui reencontrado. Caí de novo nos braços. É isso que Jesus fez e continua fazendo por nós. Tanto que em cada missa, em cada sacrifício da Santa Missa, o Padre faz com que a gente reviva o santo sacrifício de Jesus. Atualize o santo sacrifício de Jesus. É como se ele estivesse dizendo para nós em cada celebração eucarística: eu morro de novo para que você não se perca, para que você caia novamente nos braços do Pai e não tenha Deus como um Deus distante, como um Deus que não ouve, como um Deus que não escuta, como um Deus que não é próximo, mas que você caia nos braços do Pai e sinta, perceba que de fato Deus que é Pai os acolhe em seus braços por causa do santo sacrifício de Jesus. Quem estava perdido, eu, Alcemir, fui encontrado, caí nos braços do Pai. E depois, lá na frente, na minha adolescência, me perdi verdadeiramente, profundamente, mergulhando minha vida nos vícios, até droga. Eu experimentei, vivi uma vida de más amizades, distante de Deus e da graça. Foi no dia 21 de abril, eu até digo, posso esquecer qualquer data, mas essa eu não esqueço. Essa e também o dia 4 de maio, né? Se eu esquecer, eu apanho da minha esposa. Mas essa data eu não esqueço, dia 21 de abril de 1994. E foi o dia que Deus me ganhou para sempre. Eu fui participar de uma oração num sítio. E aí a minha tia disse assim: Alcemir, vai participar conosco. Eu não tinha por onde ir, tinha estragado a minha moto, eu estava na casa dela, tudo por providência. Ela me levou. E lá no monte, quando nós estávamos orando, todo mundo começou a clamar: o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo. E eu ali sem saber o que estava acontecendo, o movimento da renovação carismática, o pessoal rezando, xandarabalabalabala, eu comecei a passar mal. Aquilo não me fez bem. E tem muita gente que vai na igreja, no movimento da renovação, mas eu não me senti bem. Eu também me senti bem. Comecei a passar mal, porque segundo a Bíblia, a luz não combina com as trevas. E eu estava nas trevas. E eles continuaram rezando em línguas, eu não entendia nada, mas Deus entendia. A oração em línguas é assim, você não entende, mas Deus entende. É comunicação com o céu. E quando eles começaram a rezar, tinha uma cruz lá no centro. Eu comecei a passar mal. Eu disse para minha tia: estou passando mal. Ela estava do meu lado e disse assim: olha, Alcemir, eu não falei para você que o chão fica fluorescente?
e justo no seu pé tem um graveto fluorescente. Hoje a ciência tenta explicar, eu só não sei como que a ciência vai explicar aquele graveto único no meu pé, a única pessoa perdida que estava ali naquele momento de oração. E aí eu não tinha força para baixar, ela baixou, pegou aquele graveto, colocou ele fluorescente na minha mão, eu fechei aquilo ali, eu comecei a sentir a presença de Deus, e aí o pregador que estava conduzindo a oração disse assim: tem um jovem aqui, jovem, era no ano de 94, era uma febre das pessoas pensarem, vivia aquele momento da AIDS, tem um jovem aqui que pensa que está com AIDS. Cadê você, jovem? Você tem manchas no seu corpo, o seu peito, você saber que é você mesmo, o seu lado esquerdo ele é grande, está inchado, você não sabe mais o que é ter paz, você não sabe o que é dormir uma noite, você tem medo da morte, você sente que você vai morrer no outro dia. Cadê esse jovem? Cadê você, jovem, que tem mancha no seu corpo? E aí aquilo acelerou, eu falei: meu Deus, mas quem contou minha vida desse homem? Ele disse: você, jovem, toca aqui nessa cruz, aqui essa cruz que simboliza onde Jesus morreu por você, te resgatou, te salvou, curou você, te libertou dos pecados, levou sobre si nessa cruz os seus pecados, as suas enfermidades, as suas dores, a sua morte. Toca aqui. E quando eu fui até o centro, que eu toquei naquela cruz, eu perdi as forças da fé. Perdi as forças, literalmente pulando. Eu caí aos pés da cruz. Eu me desabei aos pés da cruz. E aí eu subi, de repente comecei a voltar e eu não escutava eles rezando mais. Eu escutava um coro celestial. Hoje eu entendo o que diz a palavra de Deus, que nos diz que quando um pecador se converte, a festa do céu, a ajuda do céu por um pecador que se converte. E ali eu estava conhecendo Jesus estava entrando na minha vida, eu ouvi um povo celestial. Quando eu abri os olhos, não só o chão estava fluorescente, mas a cruz estava fluorescente. Ali Deus estava me ganhando para sempre. Passei por muitas dificuldades de 1994 até hoje. Passei por muitas provações.